Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que estão nos assistindo aí pela live. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja cuidando aí de todos nós. E vamos abrir nossas Bíblias então, no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 46 até o 52. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Falei 10 duas vezes. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Amém? O pessoal de casa já está aí com o texto na tela, então vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 10, verso 46 em diante, diz assim: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, pois a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, eu te dou graças, Senhor Jesus. Diante de ti, Jesus, está o teu povo, teus filhos. Diante de ti estamos nós, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra seja eficaz na vida de teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, esse trecho da Bíblia, ele fala sobre encontros, né? Fala sobre o encontro e a consequência que esse encontro traz na vida daqueles que acreditam em Jesus, né? Então, particularmente, eu gosto muito das parábolas de Jesus durante toda o Evangelho. Foi trabalhada a questão das parábolas, então ele, até para facilitar o entendimento, para que as analogias fossem mais entendíveis, né? Então ele contava ali, através de histórias, tudo que ele acreditava, tudo que era verdade, tudo que era o caminho. E a gente, muitas vezes, a gente não acredita nisso, a gente não acredita nesse caminho, a gente não acredita que Jesus Cristo, só Ele pode nos libertar e nos salvar, né? Trazendo um pouco do contexto, Jesus estava indo já em direção a Jerusalém, até um pouco antes no texto, ele traz aos discípulos aí que estava chegando a hora, estava chegando o momento, chegaria o momento em que ele seria morto, né, para pagar essa dívida que nós não conseguimos pagar. Então ele já vinha preparando ali os discípulos para aquele momento. Então quando ele está passando por ali, acontece a história que nós acabamos aí de ler, né? Então acontece ali de Bartimeu estar ali e reconhecer que precisava desse encontro para ser curado. E por muitas vezes nós não temos essa humildade mesmo de entender que nós precisamos desse encontro para sermos transformados, né? Esse encontro com Jesus que nos transforma. A gente tem essa mania de sempre entender, de acreditar que só nós resolvemos as coisas, né? Então a gente resolve, a gente é bom demais, a gente resolve, e ainda mais quando o problema aparentemente não é tão grande, a gente acha que a gente consegue. Mas muitas vezes aquele problema vai crescendo e aí sim a gente se entrega, né? A gente entrega os pontos numa situação de desespero, numa situação de ânsia enorme, e aí sim a gente entrega a Jesus numa situação de extremo desespero mesmo. Então, Bartimeu estava nessa situação de um desespero enorme, porque estava à beira do caminho ali mendigando, né? Então, realmente ele buscava aquele encontro. Só que ele não era surdo, né? Então ele escutou, sabia, por algum motivo, alguém comentou com ele ali, falou, ele ouviu o barulho, porque Jesus era seguido por uma grande multidão, conforme diz o texto. Então,
naquele momento ali, para ele, era essencial encontrar Jesus. E aí ele começou a clamar, começou a gritar, né? Então, o primeiro ponto desse sermão, que é um encontro, né, que salva, que transforma, é que nós temos que reconhecer, antes de qualquer coisa, a gente tem que reconhecer a necessidade de ter Jesus em nossa vida. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos dele, né? E nossas atitudes, muitas vezes, não condizem com essa necessidade, né? Por muitas vezes, nós temos posturas, comportamentos, atitudes que não são compatíveis mesmo com essa necessidade que a gente tem, que é uma necessidade de todos nós. Só que nós, muitas vezes, não temos esse comportamento, né? Nós não temos essa postura de crente, de dar testemunho, de ser um bom colega de trabalho, de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom neto. Então, muitas vezes, um bom aluno na escola, faculdade, no curso, enfim. Então, muitas vezes, nós não temos comportamentos que condizem com essa necessidade. E crente precisa dar testemunho, independente de posição, independente do que está fazendo, independente de situação social, independente do que seja. Crente dá testemunho, filho de Deus dá testemunho. Então, esse negócio de sou uma pessoa na igreja e sou outra fora, isso não condiz com quem tem necessidade de Deus. Não é comportamento. Então, a gente observa, a gente vê que muitas vezes nós somos uma pessoa aqui e somos outra pessoa no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais com familiares, com colegas, né? E realmente isso não é postura de quem realmente recebeu Jesus, que tem Jesus realmente como Senhor de sua vida, né? Então, inclusive, no verso 47 ele diz, né? Quando ele ouviu ali que Jesus estava ali próximo, ele começou a gritar desesperadamente, né? Então, era tremenda a necessidade dele de encontrar Jesus, que ele começou a gritar ali, nem sabia para onde estava, porque não enxerga, então começou a gritar para onde o nariz estava apontando para ver se alguém escutava, né? Então, falta isso em nós, né? Assim como a corça anseia pelas águas, falta isso muito para nós, de nós buscarmos mesmo Jesus como como deveria ser, né? Já trouxe isso em outros sermões, né? Muitas vezes a gente não dar o devido valor pelos sacrifícios que foram feitos por Jesus na cruz. Muitas vezes, acho que quase todas as vezes, a gente não dá o devido valor. A gente não valoriza isso que foi feito, isso que foi graça, né, merecida. A gente não dá esse valor que a gente deve, né? Quem está fazendo a leitura bíblica, nós estamos aí encaminhando para o final de Ezequiel, e assim, é a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia por completo, e muito me surpreendeu que durante todo o Antigo Testamento, Deus reforça ali o tempo inteiro o seu poder, o seu tamanho, né? Sou o Senhor teu Deus, e eu resolvo, e eu cuido de ti, cuido da tua descendência. E o povo ainda assim não entendeu aquilo. Ou se entendeu, fez de maluco, né? Então Deus deu uma oportunidade àqueles que não eram o seu povo e mandou o seu filho para que salvasse todos nós. Essa é a parte da graça que nos atinge, né? Que foi Jesus Cristo na cruz ali para nos libertar. Então essa necessidade, ela parte de nós para Jesus, não o contrário. Jesus já fez o que ele deveria ter feito. E muitas vezes a gente observa que aparentemente nós estamos fazendo favores aqui dentro da igreja, ou no ministério, enfim. Muitas vezes nós agimos como se fosse favor, a gente está fazendo um favor ali para Jesus, né? Vindo aqui, tocando, cantando, trabalhando na obra, né? Trabalhando aí em algumas coisas da igreja, né? Então, assim, por muitas vezes a gente observa, tem muitos irmãos aí que às vezes não dão devido valor mesmo, né? Não entendem e agem como se fosse um favor. Um exemplo claro é que vou falar do ministério pelo qual eu sou líder, que é o louvor. Se pudessem escolher, 95% dos componentes do ministério de louvor faria igual o João, meu menino, meu filho. Chegariam aqui em cima da hora do culto,
pegariam o microfone e começariam a cantar aqui, sem fazer ensaio, sem buscar, sem ouvir... Oi? Exatamente. Então, assim, se pudessem, fariam dessa forma. Se pudessem, chegariam aqui, pegariam o microfone na hora aqui, começariam a cantar sem nenhum ensaio. Talvez 95% seja até pouco, não sei. Mas isso é falta de reconhecer, isso é falta de necessidade, isso é a falta do reconhecimento que precisa de Jesus. De achar que Jesus já está tudo certo, por pensar que sou salvo, não preciso fazer as coisas de acordo com o que Jesus pede, do que Jesus ordena, do que Deus manda. Então, falta isso mesmo, né, na gente, todos nós, né, de valorizar os sacrifícios que Jesus fez por nós na cruz, de valorizar a entrega, de valorizar o sangue derramado, né, falta isso realmente em nós, esse quase um desespero para encontrar Jesus, porque foi o que Bartimeu fez, um desespero tremendo, né, então assim, para realmente encontrar Jesus. E a gente às vezes não acredita, mas esse clamor, ele é o que Deus, inclusive, fala durante várias passagens na Bíblia, né? Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o teu coração. Isso é clamor. Isso é chegar no extremo da necessidade. Isso é chegar no extremo daquele desejo de encontrar Jesus, daquele desejo de encontrar Deus. Né? Então, esse clamor, essa busca, né? Essa obsessão mesmo, precisa fazer parte das nossas vidas no cotidiano. Né? Não só durante 1h30 aqui quarta, 1h30 no domingo. A gente precisa orar mais. Na casa da gente, no trabalho da gente. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa necessidade e compreender ela. E colocá-la em prática no dia a dia. Não só falar aqui, eu estou falando aqui agora, chego na minha casa, não dou o testemunho que deveria dar. Não sou o filho de Deus que muitos podem achar que eu sou, né, que eu acho que eu sou. Né? Esse testemunho ele precisa acontecer. Esse testemunho, crente dá testemunho, filho de Deus dá testemunho. Ele é reconhecido, onde ele vai, ele é reconhecido. No trabalho, nos vizinhos, nos amigos. É perceptível a mudança. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai sempre, quando minha mãe se converteu, era 20 qualquer coisa anos atrás aí, a gente era criança, tudo que ele ficava sabendo na rua que algum suposto crente fez, era motivo de discussão lá em casa, porque ele fazia questão de jogar na cara da gente, da minha mãe principalmente. Né? Então, e começava a briga ali, porque minha mãe não aceitava aquilo ali, né? Muitos anos atrás isso, quando tinha... até hoje tem, né, essa cultura aí de que crente não, só faz bobagem aí, né, tal do crente, não sei o quê. Mas não são crentes, na verdade, são pessoas que, para a sociedade, se mostram crentes, mas que na realidade não encontraram Jesus, não tiveram esse encontro que Bartimeu teve. Não tiveram realmente. Né? Crente dá testemunho. Crente tem postura de crente, de verdade. Vai pecar? Vai pecar. Vai errar? Vai errar. A gente é humano, a gente erra, né? Natural. Isso é uma coisa. Outra coisa é errar sabendo que está errando propositalmente para prejudicar alguém ou para, enfim, fazendo coisas que não consegue honrá-las depois, contraindo dívidas que não consegue pagar, sabendo que não consegue para prejudicar terceiros, fazendo coisas erradas em trabalho, prejudicando o patrão, prejudicando colegas de trabalho, prejudicando pessoas dentro da igreja, muitas vezes, né? Eu já testemunhei isso. Né, de irmão que fala mal do irmão para tentar fazer uma média com alguém, isso não é testemunho, isso nunca foi testemunho. Se faz necessário um encontro verdadeiro com Jesus, igual esse de Bartimeu. É uma passagem que me emociona muito, porque eu fecho os olhos, começo a imaginar o desespero daquele homem ali. Só tinha aquilo para ele fazer, era aquele momento, não tinha outro. Jesus passa, se ele estivesse ali, nunca mais ele encontraria Jesus. Porque Jesus dali foi para Jerusalém, dali foi para o Calvário. Então ali ele não encontraria mais. Ele teve a oportunidade
da vida dele. E ele gritou, clamou. E aí é esse o outro ponto desse sermão. O clamor absoluto, o clamor genuíno do coração por Jesus. Né? Como o texto diz, no verso 48, perdão, muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, para que ele se calasse. Mas aí, cada vez mais, ele ia gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, quanto mais o proibiam de fazer, de buscar Jesus, mais ele buscava. Isso também falta muito na gente. Dentro da nossa casa. Pai, mãe, familiares, marido, esposa, filhos, que muitas vezes tentam nos impedir de servir, tentam nos impedir de buscar Jesus, e nós aceitamos isso, muitas vezes, para agradar, para não encerrar uma relação. Então é melhor eu fazer uma média aqui, fazer uma moralzinha com o marido, com a esposa, com quem quer que seja, do que buscar Jesus. Jesus não está presente fisicamente ali para me fazer uma cara feia para mim, né? Só que meu marido está, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, enfim. Não sei. Não sei qual pessoa te impede de buscar Jesus verdadeiramente. Isso é um exercício, uma reflexão que cada um de nós temos que fazer nas nossas cabeças, no nosso coração. E levar o exemplo de Bartimeu no nosso coração, de que, independente do que haja, do que houver, do que passar, do que acontecer, nós não podemos parar de clamar o nome dele, de buscar o nome dele. A gente vê perseguição à igreja, né? A gente, não no Brasil, né? Assim, temos casos isolados no Brasil de perseguição, né, a evangélicos, mas não no nível de fechar a igreja, não no nível de matar, não no nível de claro que pode acontecer casos, né, mas hoje no Brasil não existe uma perseguição absoluta como em países da África, como em países do Oriente Médio, de morte, de massacre, de invasão, enfim, né, até o momento nós podemos estar aqui, né, com as portas abertas, sem medo, né, até o momento. Se mudar, a gente até muda o que está falando. Mas a igreja está sendo perseguida. Sempre foi ao longo da história, né? Desde sempre o povo de Deus foi perseguido, né? Então a Bíblia fala isso, né? Tivemos aí recentemente que eu falo, 70 anos atrás, né, Segunda Guerra Mundial, que teve perseguição absurda, judeus mortos, supostamente aí, de acordo com as contas, mais de 6 milhões de mortos, judeus mortos, independente de nacionalidade. E o povo de Deus cristão, os evangélicos, também são perseguidos, né? E perseguição também, irmãos, não é só matar, não é só arrebentar a igreja, pôr fogo em igreja, não. Perseguição ela acontece na vida da gente também, no trabalho da gente, dentro da casa da gente tem perseguição, dependendo de quem está lá dentro. Dependendo de quem está lá conosco, a perseguição existe, né? Então, cabe a nós seguir o exemplo aqui de Bartimeu e continuar clamando, e continuar chamando por ele, continuar buscando por ele de todo o coração, né? Então, esse exemplo de Bartimeu, para mim, ele é muito emblemático, muito forte, porque mesmo eu fico imaginando a situação, né? E até peço aos irmãos que imaginem aquele momento ali, ele na beira do caminho ali, com a multidão toda impedindo ele de falar, pessoas, cala a boca aí, fica quieto, sossega, ele vai passar aí, né? Então, e ele não, quanto mais falavam, mais ele clamava. E isso nós precisamos verdadeiramente ter nas nossas vidas, essa busca incessante, essa busca genuína por Jesus. Não só quando a coisa não está bonita, não só quando o dinheiro não está na conta, não só quando eu estou doente, não só quando eu estou com a dor, não só quando eu estou com um familiar, né? Quando eu estou com familiar doente. Meu avô está internado, daqui a pouco vou pedir oração por ele. Ele está com uma aneurisma intestinal que vai crescendo a cada dia e só é possível curá-lo através de cirurgia que ele já deixou claro que não vai fazer. Então nós estamos, infelizmente, esperando o momento daquilo ali e ele falecer. Porque ele não quer,
Agora até os médicos disseram que é perigoso mesmo, por conta da idade, ele tem 87 anos. E durante muito tempo me faltou falar para ele de Jesus também. Não só para mim, não só eu, minha família, mas eu me sinto um pouco culpado de não ter falado com ele sobre isso ao longo da vida, sobretudo nos últimos anos, que minha avó faleceu também há 8 anos atrás. E faltou mesmo falar com ele. Então, vou falar com ele, né? Vou falar com ele sobre Jesus. Mas ele está numa situação difícil e a gente não vai deixar de clamar o nome de Jesus. Mas é em todo momento. Quando ele estava bem, clamar Jesus. Quando está mal agora, continue buscando. Então, acredito que esse seja, de acordo com o que eu entendi do texto, o exemplo de Bartimeu, né? Reconhecer a importância de Jesus naquele momento, ter a ânsia mesmo de encontrá-lo, de ter um contato com ele, ter uma relação com ele. E esse clamor incessante, esse clamor que não para, o tempo inteiro buscando, o tempo inteiro querendo sentir a presença dele. E isso é um exemplo muito grande que essa história de Bartimeu deixa para nós, né, dessa busca mesmo incessante. Jesus está aqui, nessa noite. Amém. O que nós vamos fazer para buscá-lo? O que nós vamos fazer para que ele verdadeiramente esteja conosco, no nosso coração, na nossa vida? É buscá-lo, clamar o nome dele, reconhecer que ele é fundamental na nossa vida, inclusive no sentido de, se não houvesse ele na nossa vida, nós não seríamos nada. Porque eu já ouvi, inclusive, muitos irmãos dizendo que quer de Deus o que ele merece. Né? Então, assim, se a gente for pedir para Deus o que nós merecemos, é perigoso. Pode abrir um buraco e a gente cair dentro. Então, Deus não deve nada para ninguém. Muito pelo contrário. Deus é bom, Deus é fiel e também é justo. Né? Então, que nós tenhamos cada vez mais essa necessidade de clamor, essa necessidade de busca incessante. Isso se desenvolve através de oração, que por vários sermões, pregadores, pastores, falam isso com frequência tremenda. Todo sermão, oração é alimento, oração é a condução a Jesus, é o contato, é a relação. Não tem como a gente ter relação com Jesus sem sequer citar o nome dele. Mas como que eu vou buscar Jesus se quando com a música aqui no louvor a gente nem abre a boca? Torce para acabar para poder sentar, está cansado. Quantas vezes a gente olha, a gente está aqui em cima, a gente olha, muitos irmãos com a boca fechada, sequer cantam, abrem a boca para cantar a música. E não é ausência de conhecimento não, porque a gente canta a mesma música por vários cultos seguidos. Às vezes, se uma música que não conhecesse, ainda tem um slide ali para jogar na parede. Então, como nós vamos buscar Jesus, como nós vamos confiar nele, como que nós vamos reconhecer a importância dele, clamar o nome dele, a gente sequer louva o nome dele, a gente sequer fala qualquer coisa para ele, a gente espera a bênção cair no colo da gente, na verdade. Esperamos a bênção cair no colo da gente. Como se fosse um verdadeiro milagre, né? Mas o milagre ele acontece através da busca, através da incessante procura por ele. Então essa reflexão nós precisamos fazer, todos nós. O que nós estamos fazendo para que Jesus esteja cada vez mais conosco? Que nós andemos mais com ele, que nós estejamos mais com ele. Eu acredito que, como humanos que somos, nós vamos falhar, como eu falei. Nós vamos falhar porque nós somos humanos, faz parte da existência humana o erro, o pecado. E nós não conseguimos pagá-lo, porém já foi pago. Nós temos que deixar para trás o que nos prendia. A gente não consegue mais cuidar nem do ontem e nem do amanhã. A gente tem que cuidar do agora. Buscar agora. Orar agora, clamar agora. Não esperar passar o tempo e achar que as coisas vão cair no colo da gente, que as coisas vão
as coisas vão acontecendo até que Jesus volte. Nós precisamos cuidar desse nosso relacionamento com Jesus antes que fique irreversível. E o terceiro ponto desse sermão é atender ao chamado de Jesus. Atender aquilo para o qual nós fomos chamados por Ele. No verso 49 e 50, fica muito claro no texto. No 49 e no 50, Jesus parando, disse que o chamassem. Então, foi chamado ali Bartimeu. Um cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi encontrar Jesus. Então, Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Eu pesquisei um pouco, eu já tive uma conversa com o pastor sobre capa, né? Questão de Elias e Eliseu. Mas a capa naquele contexto ali, era o que cobria ele, era o que mostrava às pessoas quem ele era. Era um objeto ali de proteção. Então ele rasgou o que ele tinha ali de proteção para que ele pudesse encontrar Jesus. Então, Bartimeu, quando foi chamado, não pensou duas vezes. Bartimeu, quando foi chamado, tirou a sua capa, se despiu de todo e qualquer tipo de questão, problema, inclusive da própria cegueira dele, e com os seus ouvidos, porque ele não era surdo, como eu falei antes, ele foi encontrar Jesus. E o que está faltando para nós seguirmos esse exemplo? O que está faltando para nós rasgarmos aquilo que está nos impedindo de encontrar Jesus, ou aquilo que nós temos, que nós sabemos que é uma questão nossa, que nos impede de encontrar Jesus? O que está faltando? O que nós podemos melhorar? O que nós podemos fazer para que a gente verdadeiramente encontre Jesus? A gente precisa entender, que esse encontro com Jesus é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida, nessa vida terrena aqui. Nada mais, nada é tão importante quanto isso. Porque esse encontro com Jesus é a nossa salvação. As demais coisas são acrescentadas, como diz o texto bíblico, inclusive. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, essa proximidade com Jesus. Então, irmãos, jogar fora aquilo que nos impede, ou aquilo que nós temos, às vezes até de precioso, porque às vezes aquela capa era tudo que ele tinha, inclusive. Porque aquilo ele deveria proteger ele de frio. Estamos falando de uma região do Oriente Médio ali, que faz muito frio à noite, madrugada. Aquilo ali, como ele era um mendigo, como ele era uma pessoa de situação ali, de vulnerabilidade ali, com certeza aquilo ali o protegia de frio, às vezes do calor extremo também. Então ele tirou tudo que ele tinha ali, ele se desfez daquilo ali para que ele pudesse encontrar Jesus. Porque ele sabia que aquilo ali era um momento de virada na vida dele, aquilo ali seria tudo para ele. Então é isso que nós precisamos entender e colocar em prática nas nossas vidas mesmo. De entender a importância desse encontro, dessa busca. Como eu falei, Jesus está aqui, o que nós estamos fazendo para encontrá-lo? Como que nós estamos servindo? Como que nós estamos cuidando do chamado dele? Como que eu estou agindo aqui no Ministério de Louvor, os professores de escola dominical, professor de escola de música, professores de outras situações da igreja, líderes da igreja, irmãos da igreja, o que nós estamos fazendo para cuidar desse chamado? Como nós estamos cuidando dele? Como que nós estamos fazendo para que nós cada vez mais possamos encontrar Jesus, cada vez mais possamos estar próximo dele, que ele esteja na nossa vida? Então, irmãos, para a gente concluir esse sermão, para a gente finalizar a ideia, a gente precisa estar mais na presença de Jesus. A gente precisa verdadeiramente buscá-lo. Eu não sei se é por medo de nós, como estamos aqui na igreja, como nós vemos sermões, assistimos sermões, sabemos que nós precisamos, aliás, nós sabemos que nós temos que renunciar para encontrar Jesus.
Talvez seja isso. Talvez seja esse medo de ter que renunciar o que é precioso para nós, aqui terrenamente falando, né, de coisas materiais ou até mesmo de comportamentos ou da nossa personalidade. Né? Então nós sabemos o que nós precisamos abrir mão para que verdadeiramente a gente possa se entregar a Jesus. Só que dói. Esse processo é um pouco doloroso porque esse processo nos modifica. Esse processo muda a gente completamente. Nossa visão de mundo, de pessoas, de relacionamentos, de relações de trabalho, de vida profissional, de vida pessoal, muda completamente quando a gente encontra Jesus. E o exemplo está no texto. Bartimeu foi curado. O que ele tanto quis aconteceu, que era restaurar a visão dele. Jesus teve a misericórdia com a qual ele pediu. E para a gente finalizar, o texto bíblico, essa história, esse acontecido, traz o nome de Bartimeu ali, que é filho de Timeu. Né? O começo do texto diz isso. Bartimeu tinha um nome, era alguém. Do contrário, a Bíblia o autor, no caso Marcos, não traria o nome dele. Não era um cara qualquer aí que estava aí. Não era alguém sem nome, alguém sem eira nem beira, como dizem, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus chama, ele chama pelo nome. Os salvos estão escritos lá o nome deles no livro da vida. Está lá, registrado. Então Bartimeu tinha um nome, era filho de alguém. Havia uma importância ali. Não era qualquer um que estava numa situação difícil, cego, e os motivos dessa cegueira dele não ficam evidenciados no texto. Mas supõe-se que ele teve problemas ali, não sei se nasceu, enfim, o texto não é claro, não diz o motivo da cegueira, mas diz que ela foi curada. Então, o que a gente gosta de acreditar é que sempre que a gente faz alguma coisa errado, Jesus vem e limpa a barra. E aí a gente fica bonzinho um tempo, depois, quando as coisas ficam bem, a gente volta para aquilo ali. Porque a gente não quer abrir mão do que faz bem para a gente. E, assim, é da natureza humana isso. Nós vamos combater isso cada vez mais para que a gente possa encontrar Jesus nas nossas vidas, que a gente tenha esse encontro cada vez mais. Porque viver uma vida longe de Jesus é viver igual Bartimeu vivia antes, à beira do caminho, mendigando. Seja mendigando sentimentos, mendigando reconhecimento, mendigando um status, mendigando uma aparência que não existe, mendigando amor de pessoas desse mundo que por muitas vezes não atendem o que nós tanto buscamos. Viver sem encontrar Jesus é viver igual Bartimeu vivia antes de encontrar Jesus. E encontrá-lo significa abrir mão do que nos faz bem nesse plano aqui, nesse mundo. Se faz necessário renúncia. E ele abriu mão do que ele tinha ali. Por se tratar do mendigo, provavelmente não tinha muita coisa além daquela capa. Mas ele abriu mão dela, para que ele pudesse encontrar Jesus. Saiu correndo. Quando Jesus chamou, ele saiu correndo. Que nós possamos cada vez mais, irmãos, ter que a gente possa cada vez mais ter essa conduta de Bartimeu, de buscar Jesus, né, de ter esse desejo insaciável de encontrá-lo. Que nós possamos cada vez mais ter Ele em nossas vidas, buscá-lo verdadeiramente, para que nós possamos ter o melhor dessa terra, mas não tratar o melhor dessa terra como prioridade, como tudo que nós temos, porque não é. Quantas pessoas da nossa família nós temos, cada um de nós, que ficaram enfermas, que às vezes tinham uma condição financeira boa e não levaram nada. Foram embora, faleceram, não levaram nada. Ou às vezes, pessoas humildes da nossa família, que faleceram, mas a gente sabia que tinham Jesus na vida delas. Não tinham dinheiro, mas tinham o mais importante, Jesus. Que nós possamos cada vez mais ser como Bartimeu, que nós possamos cada vez mais reconhecer que precisamos de Jesus, despir de qualquer tipo de
arrogância, prepotência, desobediência, rebeldia. Cada vez mais que a gente possa clamar o nome dele, não só quando a coisa está feia, mas também quando a coisa está feia. Buscar ele como se não houvesse nada mais a fazer nesse mundo e que a gente possa cada vez mais atender o chamado dele. Jesus chama todos nós para o arrependimento e para o trabalho na obra. Cabe a nós ouvi-lo e atender o chamado dele, para que a gente possa cada vez mais ser abençoado e ser curado e ter a vida transformada. Porque o que aconteceu com o Bartimeu foi a transformação total da vida dele. A partir dali ele passou a enxergar. E só quem tem um problema de vista sabe o quanto é bom enxergar plenamente. Então que nós possamos ter a vida transformada por Jesus. Amém? Pai, te dou graças, Jesus, Senhor. Diante de ti colocamos, Pai, nossas vidas. Diante de ti colocamos o teu povo, Pai. Colocamos a tua igreja. Colocamos diante de ti os teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, cuidar de nós. Que o Senhor possa, Pai, mostrar a nós, Pai, abrir nossos corações para a importância de te encontrar, Jesus. Que nós possamos cada vez buscar a ti sem nenhum tipo de problema, de questões nossas que nos atrapalham a te buscar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos cada vez mais estar perto de ti, andar contigo, Pai, e ser verdadeiramente teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de louvor.